Fala galerinha, tudo bem? Eu esqueci de corrigir o exercício 4 do módulo 2 da frente 1. Então deixa eu terminar aqui com vocês de corrigir o 4. Ó. Um projétil é lançado verticalmente para cima a partir do solo. A altura deste projétil varia de acordo com o tempo segundo esta relação matemática aqui. Determine, letra A, qual é o tempo em que o projétil atinge a sua altura máxima. Galera, quando você joga um objeto para cima, esse objeto vai subindo, 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 subindo. Chega uma hora que ele para de subir e ele retorna para o chão. O importante aqui é você entender que quando ele atingir o H máximo, ou seja, a altura máxima, isso tem uma conclusão. Ele estava subindo, subindo, subindo e ele para de subir. Se ele para de subir, quer dizer que a velocidade dele na direção y vale zero. Y é a direção vertical, tá, gente? Estou usando aqui o plano cartesiano como referência, ok? Então, o que nós vamos fazer? Pega essa função, vamos fazer uma derivada. Então, eu vou derivar a função h em relação ao tempo. Como é que fica isso? O número 20 eu copio, estou usando aqui, tá? 20t, derivada de t é 1, menos, copia o número 5, derivada de t ao quadrado, você derruba o número 2 e o t fica elevado a 1. Ajustando isso aqui, a gente vai descobrir o valor da velocidade. 20 vezes 1 é 20, menos 5 vezes 2 é 10, e o tempo aqui vai ser elevado a 1 apenas. Então eu acabei de descobrir a fórmula da velocidade, certo? O que nós vamos fazer? Pegar essa informação aqui, ó, quando a altura é máxima, a velocidade é zero. Vem aqui na letra V e coloca, ó, zero. E o resto vai fazer continha. Então aqui vai ficar 20 menos 10 vezes t. Esse 20 está positivo, eu jogo ele para o outro lado, fica negativo. O menos 10t permanece, correto? Esse menos 10 está multiplicando, eu jogo do outro lado ele dividindo. Então vai ficar menos 20 dividido por menos 10. Menos com menos dá mais, corta um zero em cima, um zero embaixo. 2 dividido por 1 dá 2. Quer dizer que demora 2 segundos para que ele atinja a altura máxima, ok? Altura máxima. Letra B. Olha o que ele pede para nós aí na letra B. Qual é o valor da altura máxima? Ó? Qual é a altura máxima? Não sabemos. Pega a função original, que refere-se à altura, e aonde tem a letra T, nós vamos substituir pelo valor da resposta da letra A. Nós encontramos que t vale 2, então todo lugar que tiver a letra t, eu jogo o número 2. Então aqui, ó, também jogo o número 2. E o resto da função eu mantenho, ó. H é igual a 20 vezes, o menos 5 eu copio, e o quadrado eu também copio. Então aqui vai ficar assim, ó, 20 vezes 2 dá 40. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 5 é 20. Então aqui ficou 40 menos 20, que vai dar 20 metros. E agora sim nós vamos começar a correção do módulo 3. Então bora lá. Exercício 1, módulo 3, frente 1, apostila do terceiro ano. Um móvel descreve uma trajetória retilínea com função horária dos espaços dada por. Então tem aqui uma função matemática. Determine, letra A, o instante, ele quer saber o tempo. Qual é o tempo que o móvel atinge o ponto de inversão no sentido do seu movimento? Olha só, imagina que você está dirigindo um carro, você está andando para frente. Por algum motivo você decidiu dar ré, marcha ré. Então, olha só, o carro está andando para frente. Primeira coisa que você tem que fazer, para o veículo. Nesse momento que você para, sua velocidade é zero. A partir daí, você tem condições de dar marcha ré. Correto? Então, o que você tem que entender? Que para você inverter o seu movimento,
o veículo deve estar parado. Ele estava andando para frente, você para e depois inverte, que é a marcha ré. Então, na letra A, para a gente conseguir resolver a letra A, vamos fazer a derivada do espaço. Deriva a letra S em relação ao tempo. Copia o número 2, que está na frente do t quadrado. Derivada de t quadrado, derruba o 2 e o expoente do t vira 1. Copia o número 16, derivada de t vale 1. E esse número 2 aqui não vale nada porque ele não tem letra t. Então ele morreu, mais 0. Arrumando aqui a função velocidade, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 é 4. Então aqui é 4t elevado a 1. 16 vezes 1 é 16, menos 16. Essa aqui é a minha função velocidade. O que eu tinha dito para vocês? Que ele vai inverter o movimento quando a velocidade for 0. Vem aqui na letra V, coloca o número 0. E o resto você copia, ó. 4t menos 16. Esse 16 aí que está negativo, joga para o lado esquerdo, fica positivo. E o número 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Tudo isso vai dar a resposta t. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então quer dizer que demora 4 segundos para ele inverter o movimento dele. Resposta da letra A está dada. Letra B. Qual é o espaço nessa posição 1? Então o que você vai fazer? Letra B. Qual é o espaço? Pega a função do espaço, 2t elevado ao quadrado menos 16 vezes t mais 2. Copia a função original, que é o que está dentro do quadrinho verde. E a resposta que você encontrou como 4 segundos, você vai substituir em todos os lugares que tem a letra T. Então é aqui e aqui. Lembrando, estou usando esse número aqui, tá? 4 segundos. Então aqui vai ficar S é igual a 2, 4 ao quadrado, menos 16 vezes 4. Mais 2. Vamos fazer continha agora. Qual é a posição? 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2, 32. Menos 16 vezes 4 vai dar 64. Mais 2. Opa, deixa eu arrumar esse 2 aqui que ficou feio. Mais 2. Então aqui vai ficar, ó, se eu tenho R$32 e eu gasto 64, eu fico devendo 32. Aí eu coloco a mão no bolso e vejo que eu tenho mais 2, então eu vou pagar a minha dívida. Eu estava devendo 32, só tenho R$2, eu fico devendo 30. Então ele está na posição aqui, ó, negativo 30 metros. Quer dizer que ele está 30 metros antes da origem. Ok? E ele pede para nós também, para a gente determinar qual é a aceleração nesse momento do tempo 1. Para você determinar a aceleração, gente, então a continuação da letra B. Você tem que pegar essa função velocidade aqui, ó, essa função velocidade e derivar. Então aqui vai ficar a derivada da velocidade em relação ao tempo. Copia o número 4, derivada de t é 1, e o número 16 não está acompanhado da letra t, então ele tem que morrer, dá 0. A sua aceleração vai ser 4 vezes 1, 4, menos 0, o próprio 4. Então quer dizer que a sua aceleração deu 4 metros por segundo ao quadrado. Pronto, finalizamos aí o exercício número 1 do módulo 3. Exercício 2. Uma partícula está se movendo com a equação horária do espaço dada por, e ele dá, ó, S é igual a 4t quadrado menos 10t mais 7. Letra A. Qual é a trajetória da partícula? Resposta, indefinida. Indefinida. Para a gente saber a trajetória da partícula, ele deveria nos informar qual que é a função da partícula na posição x, qual que é a direção da partícula, qual é a função na direção y, e caso houvesse a z também. Nós íamos fazer aqui uma substituição
determinando pela letra que tivesse nas duas funções, que seria o tempo. Se a nossa função, que seria a equação da trajetória, desse número de expoente 1, era uma reta. Se desse número de expoente 2, seria uma parábola. Como ele não fala qual é a função da partícula na posição x nem na y, não dá para a gente saber. Então a gente coloca aí trajetória indefinida. Pode ser uma reta, uma parábola, um círculo, pode ser qualquer coisa. Certo? Letra B. Calcule, quando o tempo vale 1, os valores da velocidade e da aceleração. Então vamos resolver letra B aqui, ó. Nós vamos derivar a função espaço para encontrar a fórmula da velocidade. Então, deriva o espaço em relação ao tempo. Isso aqui fica 4. Derruba o número 2. O expoente diminui uma vez. Copia o menos 10. E derivada de t é 1. O número 7, como ele está sem acompanhar a letra t, ele morre, ele é 0. Então, aqui é mais 0. A minha fórmula da velocidade fica assim, ó. 4 vezes 2 é 8, vezes t elevado a 1, e 10 vezes 1 é 10. Então aqui fica 10 negativo. Lembra que ele falou para você que era para você determinar a velocidade quando o tempo valesse 1? Então você vai fazer o quê? Onde tem a letra t, você vai substituir pelo número 1. Então vai ficar 8 vezes 1, 8. Se eu tenho R$8 e perco 10, então eu fico devendo 2. Então a velocidade é menos 2. Só que ele pediu também para a gente determinar a aceleração. Para determinar a aceleração, a gente tem que derivar a velocidade. Então fica assim, ó, derivada da velocidade em relação ao tempo me dá a resposta. Copia esse número 8 aqui, ó. Copia o 8. Derivada de t elevado a 1 é o próprio 1. E o número 10 não está acompanhado da letra t. Então aqui ele morre, ele é 0. A minha aceleração vai ser 8 vezes 1 dá 8, menos 0 dá 8. Então é 8 metros por segundo ao quadrado. Terminei de resolver a letra B. Eu já sei que a velocidade deu menos 2 e a aceleração deu 8. Letra C. Classifique o movimento. Classificar um movimento é dar nome. Ele é progressivo ou retrógrado? Para a gente saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, eu tenho que olhar para a velocidade. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, que é o nosso caso. A velocidade deu menos 2. Então você põe aí, ó. Como a velocidade deu negativa, nosso movimento é classificado em retrógrado. E aí, ele depois pede: o movimento é acelerado ou retardado? A nossa aceleração é positiva, ela é positiva 8. E aí nós temos um problema. Você vai identificar que os sinais de valor da velocidade e da aceleração são opostos. Toda vez que os sinais são opostos, o nome do movimento é retardado. Retardado. Então, olha só. Se a velocidade fosse negativa e a aceleração também negativa, o movimento seria acelerado. Se fosse positivo, velocidade positiva, aceleração, o movimento seria acelerado. Como os sinais são diferentes, movimento retardado. Exercício 3, ele fala assim, ó, uma partícula se desloca em uma trajetória retilínea e o gráfico do espaço e tempo será representado a seguir. Então a gente vê aqui que é uma parábola. Toda vez que a parábola... A primeira coisa que a gente tem que ver, né? Vamos lá. Quem é o meu gráfico? O meu gráfico ele é espaço comparado com o tempo. Quando eu tenho aqui espaço por tempo, eu tenho que analisar essa parábola. Se ela tem a concavidade para cima, quer dizer que a aceleração dela é positiva. Se ela tivesse a concavidade para baixo, a aceleração dela seria negativa, certo? Vamos ver o que ele pede aqui para nós. Ó. Letra A. O que ocorre quando o tempo vale 2? O que ocorre é assim, ó. Ele estava indo para uma direção. Quando o tempo dá 2, ele vai no sentido oposto.
Então a gente vai falar aqui na letra A que ele inverte o movimento dele. Essa é a resposta da letra A, inverte o sentido, ou o movimento, tanto faz. Inverte o sentido. Letra B. Classifique o movimento como progressivo ou retrógrado e acelerado ou retardado em duas etapas, quando o tempo vale de 0 a 2 e depois quando vale de 2 a 3. Então olha só, de 0 a 2 é o que aconteceu aqui, ó, nessa região do gráfico, ó, de 0 até 2. O que eu tenho de 0 até 2? Eu tenho isso aqui, ó. Se você olha para essa linha, ela está descendo. Então ele está indo de um valor alto de posição indo para valores negativos. Então eu sei que a minha velocidade aqui ela vai ser representada por negativo. Então na letra B você vai escrever assim, ó, no tempo de 0 até o tempo de 2, você consegue perceber que a velocidade é negativa. Como eu falei para vocês, a parábola tem a concavidade para cima, então eu já sei que a aceleração é positiva. Vamos classificar velocidade negativa, o nome do movimento é retrógrado. Retrógrado. E a aceleração tem um sinal diferente da velocidade. Então aqui o movimento é retardado. Retardado. Pronto. Agora vamos usar aqui o segundo caso. Quando o tempo vale de 2 até o tempo valer 3. Olha só o meu gráfico, é aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Então de 2 a 3, o que eu tenho? Eu tenho essa curva aqui para cima, ó. Quer dizer que agora ele está andando no sentido positivo da minha trajetória. Então no tempo de 2 a 3, a minha velocidade é positiva e a parábola da aceleração continua para cima. Então, se a minha velocidade é positiva, o nome do movimento é progressivo. Tá? E como os sinais são iguais de aceleração e velocidade, eu vou chamar esse movimento de acelerado. Acelerado. Último exercício aí do módulo, exercício 4, ele fala: um carro descreve uma trajetória retilínea e sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Bom, e ele fala que forma dois arcos de parábola com vértices no instante 1 e no instante 3. Então tem aqui uma parábola para baixo e outra para cima, beleza? Então ele fala assim, ó, o trecho 1 é o trecho que acontece de 0 até T1, que é esse pedaço aqui, ó, até aqui. Trecho 2 é o que acontece de T1 até T2, que é aqui. Trecho 3 é o que acontece até aqui, e o trecho 4 é o que acontece até aqui. Letra A. Quanto vale a aceleração escalar nos instantes T1 e T3? Galera, ele quer saber aqui, ó. Aqui no T1 e no T3. Tá vendo que esse gráfico é de velocidade? Se ele estiver para cima, é porque a velocidade positiva está aumentando. Se ele estiver para baixo, a velocidade negativa está diminuindo. E quando ele está aqui, ó, é porque a velocidade dele estabilizou. Se estabilizou, não tem aceleração, porque aceleração é mudar de velocidade. Ele estava aumentando, de repente ele para de aumentar e depois ele diminui. Então, nesse momento aqui, ó, ele parou de aumentar a velocidade dele. Então, a aceleração nessa região é 0 e aqui também, ó. Ele estava diminuindo, para de diminuir, então aqui também é 0. Aceleração quando T1 e T3 existe é 0. Então você vem aqui e coloca aceleração é 0. B. Classifique o movimento em cada trecho. No trecho 1, no trecho 2 e assim sucessivamente, ok? Então vamos lá. O que nós vamos ver aqui, ó? Primeiro, no trecho 1, então a letra B. No trecho 1, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. A minha velocidade está para cima dessa linha aqui do 0. Então, minha velocidade é positiva. Então, vou escrever aqui, ó. Minha velocidade é positiva no trecho 1. E a minha reta é crescente. Se ela é crescente, a minha aceleração é positiva.
Então eu tenho isso aqui, ó. Vamos classificar? Velocidade positiva, qual que é o nome? Movimento progressivo. Sinal da aceleração igual da velocidade, acelerado. Pronto, simples assim. Trecho 2, olha o que está acontecendo. A minha velocidade ela ainda está positiva, porque ela está para cima dessa linha, então a velocidade é positiva, mas a minha linha está para baixo. Então olha o que acontece no trecho 2. A velocidade ainda é positiva, mas como a linha da velocidade é para baixo, a aceleração é negativa. O gráfico é decrescente em V, então aceleração negativa. Então vamos lá. Velocidade positiva, movimento progressivo. E como os sinais são diferentes, o movimento é retardado. A aceleração é negativa e a velocidade é positiva, sinais diferentes, então retardado. Trecho 3, olha o que acontece. Meu gráfico está na parte negativa da velocidade, então a minha velocidade é negativa pela primeira vez. Então no trecho 3, nós temos velocidade negativa e a aceleração, ó, tá vendo que está apontando para baixo? Então a aceleração ainda é negativa. Aceleração negativa. Como a velocidade é negativa, o nome do meu movimento é retrógrado. E como o sinal da aceleração é igual ao da velocidade, meu movimento é acelerado. O importante é o sinal ser igual, tá? Não importa se são dois positivos ou dois negativos, tem que ser iguais. E por último, que eu vou chamar aqui de trecho número 4, é esse trecho aqui, ó. A velocidade ainda é negativa, porque está abaixo desse gráfico, está abaixo de zero, mas agora a minha reta é para cima. Se é para cima, minha aceleração é positiva. Então você vem aqui e fala, ó, minha velocidade ainda é negativa, mas a aceleração já é positiva, porque é uma reta crescente. Dando nome aí ao movimento, velocidade negativa, movimento retrógrado. Sinais diferentes, movimento retardado. Pronto, é isso aí. Finalizamos mais um módulo. E tchau, pessoal.